obrigado mais uma vez pela sua audiência do Conversa Política. Nós começamos mais um episódio desta temporada e hoje a gente conversa com o Coronel Menezes, que está aqui conosco para trazer informações dessa sua candidatura ou pré-candidatura, falando por conta do tempo, né, do período. Coronel, eu queria iniciar essa entrevista perguntando para o senhor, com base no sentimento da população, né? Eu acho que a população ela já está um pouco cansada daquele candidato que só promete, né? Muitas ideias, muitas propostas, E o que a gente vê é que existe um sentimento da população em querer pessoas que realmente executem, que façam, que tirem do papel, que façam a coisa realmente, de fato, acontecer. E aí a minha pergunta é a seguinte: o senhor acha que na sua passagem pela SUFRAMA é possível atestar e comprovar essa sua capacidade em fazer alguma coisa acontecer para a cidade de Manaus? Eu creio que sim. Álvaro, boa noite a você, a todos os seus ouvintes, telespectadores. Não só a passagem pela SUFRAMA, como também todo um passado, né, de administração. Minha formação básica, né, passei 30 anos no Exército, eu sou oficial da arma de engenharia, eu fui gestor, minha área no Exército, parte planejamento, operações, fui chefe de toda a logística no Comando Militar da Amazônia, que abrangia toda a Amazônia Oriental e Ocidental, e também tive a oportunidade de comandar a primeira unidade de logística do Exército da Amazônia. Então isso aí chama-se gestão pública. Posteriormente a isso, depois de 30 anos, isso é um breve relato. Sim. Né? Fora as outras comissões que eu tive fora do Brasil, trabalhei na ONU, né, para a ONU em Nova York, que é a Organização das Nações Unidas, e para a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, também em Washington. Então, depois de 30 anos no Exército, eu fui dirigir uma instituição financeira, um banco, principalmente na área de habitação, Fundação Habitacional do Exército e Associação de Poupança e Empréstimo Poupex. A Poupex. Então, é um banco e a minha área ali foi focada na parte de financiamento imobiliário. Eu fiz, né, o CA600, são as certificações que se faz para trabalhar nessa área, então, gestão privada. Quando o presidente Bolsonaro me convidou para assumir a superintendência da SUFRAMA, eu passei por uma entrevista com a equipe econômica, apesar da indicação do presidente, né? E o ministro Paulo Guedes deixou isso muito claro. Disse que eu tinha sido o único que o presidente tinha indicado para a equipe econômica, mas eu passei por uma sabatina, vamos colocar dessa maneira. E voltei para a administração pública novamente. Qual foi o diferencial dessa com relação às duas? E fechando a minha resposta, é que aí entrou o componente político, que eu não tinha lidado nem no Exército, nem no banco. Foi uma grande experiência. Mas é interessante o que o senhor falou, e eu acho que a população ela não tem ideia, porque eu também sou militar, eu sou R2, né? Uhum. E eu sou da arma de intendência. Então, administração. Administração. E aí, quando o senhor falou, isso me recorreu ao que eu passei no Exército. As pessoas não têm ideia do quanto o militar estuda gestão. É isso aí. Não é isso? É isso aí. Tanto por exemplo, a nossa equivalência de cursos, eu tenho a carteirinha do Conselho Regional de Administração, porque nós somos administradores, né? Então, eu vejo que só isso, não é só a SUFRAMA, mas todo um histórico de realizações. E aí, eu quero lhe dizer que eu quero fazer parte, estou liderando um movimento. Para mim, eu não vejo a política velha e a política nova. Eu vejo a política boa e a política má. Então, eu quero dizer para você que eu quero liderar no meu estado o movimento da boa política, né? Da boa gestão. E essa boa gestão, ela é construída em cima de, se você é um personagem político e você entende que tem um gestor público numa área, né, de uma determinada autarquia ou secretaria, e aquele gestor não é do seu grupo político, mas ele faz um excelente trabalho, você tem que reconhecer o trabalho dele, apesar de não gostar dele, ou então de não ser do seu grupo político, mas você tem que reconhecer o trabalho dele. E aí vem a má política. A má política é exatamente isso.
se você não for caudatário, não digo nem pertencer, porque os caciques que nós temos, eles se acham donos do Estado. Então ele quer que você seja caudatário dele para que ele continue no poder. E eu, particularmente, vejo isso como uma má política, né? Então, se você não fizer parte do grupo dele, por mais que você faça um bom trabalho, mas aí, não. Isso não serve. Não serve. E aí, respondendo novamente a sua pergunta, números não mentem. Eu passei 16 meses à frente da Suframa e nós tivemos o maior faturamento da Suframa nos últimos 32 anos. Mas não foi no momento em que o governo brasileiro ou o Estado do Amazonas estava num pico de progresso. Foi no momento em que nós estávamos em uma fase de retomada da economia, em que as indústrias veio desde aquele processo de impeachment da Dilma, nós estávamos sempre com crescimento negativo, menos 4%, o presidente Bolsonaro assumiu, a indústria lá embaixo, então nós estávamos lá embaixo. E veja bem, dentro desse cenário nós conseguimos colocar a Suframa com o maior faturamento dos últimos 32 anos. Significa o seguinte, muito trabalho, planejamento, vontade de realizar, muitas das vezes contra a vontade de caciques políticos locais. Tá, e aí eu quero, já que o senhor entrou nessa parte da economia, eu queria, antes da gente avançar nisso, eu queria que o senhor explicasse um pouco como é que o senhor conseguiu esse resultado. Assim, de uma forma muito rápida, eu sei que devem ter sido uma série de ações, enfim. Não, muito simples. É simples. A Suframa estava tomada por um grupo político há 20 anos. Aquilo era um cabide de emprego de pessoas que não eram, de políticos que não eram eleitos. Ou seja, não trabalhavam. Basicamente, no meu entendimento, é isso daí. E loteado de cargos de pessoas apaniguadas desse grupo político. Então, o superintendente da Suframa era caudatário de um senador e os 4 diretores, cada um desses diretores, de um político local também. Outro senador, outro deputado, sei lá o quê. Resumo da ópera. Quando você implantar qualquer política pública que fosse, não vou nem dizer de médio, mas de curto prazo, ela contrariava o interesse de algum, aí ficava o cachorro correndo atrás do rabo, o rabo atrás do cachorro. Quando eu mapeei, o presidente me convidou, eu fui para o CCBB, lá no Banco do Brasil, né? O Centro Cultural Banco do Brasil, e que o ministro Paulo Guedes, a equipe econômica deu um raio-x da Suframa, eu entendi o seguinte, eu cheguei para o presidente e falei, presidente, eu aceito o desafio, contanto que o senhor me dê a autonomia de nomear os 4 diretores. Foi o que ele fez, você tem autonomia para isso. Então, por exemplo, o presidente me deu a autonomia de nomear os 4 diretores. E aí, por exemplo, o primeiro diretor aqui é o diretor de administração financeira. Quem faz a administração financeira no Exército? Nós temos uma formação para isso, que é o intendente, que é da sua área. Isso. Aí uns idiotas, imbecis, entendeu? Aculturados politicamente, que são, se são vassalos de um político local, de um senador, falam, não, mas o cara está colocando tudo que é militar. Não, o cara é militar, mas ele tem uma área administrativa financeira. Então esse cara é o ordenador de despesa. Essa área aqui, quem é isso aqui? Então eu fui buscando encaixar. E ali nós construímos políticas convergentes e não divergentes. E políticas que tinham o interesse da coletividade do bem comum e não do interesse do umbigo de pessoas que querem se locupletar com a administração pública. Simples. Fazendo isso, trabalhando com foco planejado, tivemos o resultado que tivemos. Aí agora vem o lado do dissabor, né? Claro. A gente sabe que isso também, e eu faço um paralelo ao que o Bolsonaro passa nacionalmente, essas mudanças, no geral, elas já causam uma reação em cadeia. Né? E aqui me parece que o senhor passou por uma situação similar a essa, que acabou ocasionando ali a sua saída da Suframa. Como é que o senhor vê esse lado político, que o senhor mesmo disse que não estava preparado para... Não tinha vivido ainda. Isso. Não é preparado, você não tinha vivido. Olha, eu achei extremamente natural. Natural. Por quê? Quando nós enxergamos o nosso país, o processo político do nosso país, esse amadurecimento agora, com a liderança do presidente Bolsonaro, o fato dele ter chegado à presidência da forma com que chegou, significa que a sociedade está amadurecendo, ela quer mudança. E esse vento de mudança vai continuar novamente agora, em 20 e em 22. Então,
As pesquisas mostram As pesquisas mostram isso. Não tem como fugir então, por isso disso, que eu quero voltar de novo à boa e à má política. A má política fica pagando aí uns blogzinhos para cá e para lá para desconstruir as pessoas que fazem o bem ou que trabalham, porque eles foram forjados, essa má política, nessa politicagem, entendeu? De atacar... Esconde o meu ruim e transforma o bom dele no ruim. Perfeitamente. Isso é uma canalice, né? Mas esses caras foram criados nisso. Nós temos aí os caras que estão aí, né, na política, aí, sei lá, na bancada, que foram governadores, que foram prefeitos, sei lá, o diabo 4. O que eles fazem? Foram eles que incentivaram essa massificação de blogs que muitas das vezes, com todo respeito, né, não cria notícias boas do bem. São usadas para criar futricas, intrigas, disenções, por esses camaradas que utilizam desse mecanismo que não deveria ser assim. Agora o senhor tocou nesse ponto, que eu acho que é o cerne de um primeiro questionamento que eu tenho para o senhor. Diante desse cenário, claro, o senhor está se colocando para assumir a prefeitura caso venha a ser eleito. O senhor não vai encontrar um cenário diferente a se enfrentar nesse sentido. Aí a minha pergunta, o senhor já está mais preparado para esse lado político? Porque, pelo que me parece, o resultado do que aconteceu na Suframa foi muito por conta da sua postura rígida ali na condução. Contra corruptos. Contra corruptos. É exatamente isso. Por isso que eu falo, dentro de um processo de mudança que a sociedade está exigindo. Contra corruptos da Maus Caminhos, contra corruptos da Lava Jato, contra políticos corruptos que são clientes da Polícia Federal, ou já foram, ou estão sendo. É exatamente isso. Então isso, processo natural. Natural. Faz parte do jogo político. Se nós nos abstermos um pouco, nos abstrairmos da situação e olharmos o nosso país e compararmos com países europeus, de democracias consolidadas, nós temos 500 anos, né? A Europa, bem recente, né? 2000 anos. Lá o Oriente, 2000 e tantos anos. Então, o Japão é milenar. Então, isso tem que ser levado em conta. Então, esse processo nosso é natural. Tinha, no final da década de 70, um regime. E aí o que aconteceu? Depois assumiu um outro grupo, que o resultado está aí até agora. Pega dinheiro público, investe fora, querendo conquistar o poder, não só local quanto daqui, usa empresas públicas brasileiras. Então está tudo aí, não precisa ninguém esconder mais. Lembrar, né? E, inclusive tem até político que mudou de nome, né? Adotou o nome do sujeito que desenhou tudo isso. Agora o que a sociedade fez? Bem, não funcionou aquilo. Na economia nós dizemos, né? A economia é pendular, ela vai e volta. Então ela está pendendo para o outro lado. E aí, esses camaradas que são aviões, né? Eles são... Aí já está todo mundo querendo ser Bolsonaro. Esses caras são aviões, bolsonaristas, né? Os caras que nunca... por exemplo, no nosso estado, né? O cara foi ministro e não fez a BR. Se a BR-319 tivesse sido pronta hoje, Manaus não seria Manaus de hoje. Concordo. Entendeu? Tivemos 2 ministros aqui, os 2 senadores. Aí o cara vem hoje com a maior cara de pau, entendeu? Não, mas nós estamos vendo a BR. O cara foi governador, foi senador, sai lá, tem que levar vergonha na cara, entendeu? Então, é exatamente isso. Se tivéssemos a ligação da BR, isso aqui seria um outro estado. Roraima também seria um outro estado, porque a ligação da 319 é exatamente isso. E aí o cara hoje quer pegar carona, todo mundo que está, por exemplo, como pré-candidato, todo mundo não, né? Mas alguns querem pegar carona na onda Bolsonaro. E aí eu quero dizer para você que eu conheço o presidente há 40 anos. Eu faço parte da... eu conheci através da minha esposa, né? E a gente tem uma fraterna convivência até hoje. Eu gozo do prestígio de ter, né, de sempre conversar com o presidente, entendeu? Trocamos algumas conversas. Então, é exatamente isso. E aí, por vezes, né, alguns amigos, eu dei o direito de ir com esses amigos e apresentei para o presidente, o cara fala hoje que é amigo do presidente, porque é candidato. Agora, o negócio é, fora os políticos tradicionais, que aí o cara fala, não, olha, eu sou Bolsonaro. Aí o cara olha no DNA dele, é só ele ver de onde ele veio, com quem ele estava, não
tem nada a ver. Agora, eu queria te perguntar uma coisa, que esse também é um sentimento que eu tenho desse momento político que a gente está vivendo, e eu digo para você, eu acho que o Brasil precisava passar por um Sim. momento desse, exatamente por isso, porque eu acho que a democracia ela está em construção. Claro. Né? E esse era um momento da gente dar esse próximo passo. Mas eu acho que esse momento ele polarizou demais. Eu acho que tá excessivo. Você não concorda? Eu acho que assim, está passando um pouco do limite o discurso, o sentimento polarizado, não sei. Olha, a sensação, pelo menos é o que eu consigo... Eu vejo que a esquerda ou o sistema perdendo o poder. Faz parte. E aí estão reagindo para não perder. Com certeza. Você quer ver um exemplo clássico disso? Eu estava na equipe econômica. Vou dar um exemplo clássico para a sociedade. Quando o presidente Bolsonaro, ele foi tem um livro pode chamar um livro aí chamado Quebrando Todas as Regras. O presidente Bolsonaro quebrou todas as regras dessa política má e começou a construir uma política nova. E aí vamos lá, vou dar um exemplo muito simples do que você está falando, né? Da reação dos que estão perdendo esse poder do sistema antigo. Vamos falar do Bolsa Família. Falaram que o presidente era homofóbico, racista, fascista, tudo. E aí, na época de campanha, chegou no Bolsa Família. Ele vai acabar o Bolsa Família. Vai acabar. E aí, meu amigo, né? Aí o que aconteceu? O presidente falou, não vou acabar. Aí o presidente foi eleito. Aí já viu que ele não é fascista, já viu que ele não é racista, já viu que ele não é homofóbico. E que ele não acabou com o Bolsa Família. Não é que ele não acabou com o Bolsa Família, é público na sociedade. O presidente fez um projeto de lei, enviou para o Congresso Nacional e colocou o 13º no Bolsa Família. Me diga o que aconteceu. O presidente Rodrigo Maia da Câmara engavetou e perdeu. Aí é que tá. É essa má política, porque se aprova, o que tem que ser aprovado é uma necessidade. Olha o que o presidente viu, ele deu o 13º, os caras não deixaram, porque senão o presidente já estava reeleito. É exatamente disso. Vai ficar, não é o que a sociedade precisa, não é isso que eles estão buscando. Não, mas se fosse por mim, tudo bem, mas como é por ele, não pode. Então essa polarização, e aí nós vamos cair agora na Covid. Mas exatamente. Cloroquina, hidroxicloroquina, né? Veja bem, eu peguei malária, tinha 10 anos, tomava o quê? Cloroquina, pô. Não, se tomar cloroquina agora, vai morrer porque tem um problema de coração. Então, a maioria do estado do Amazonas vai morrer porque todo mundo já pegou malária nesse negócio aqui, rapaz. Só não pega. Até quem veio de fora já pegou. E como é que ninguém morreu? Não, mas então, é exatamente essa reação que a sociedade, né? As pessoas mais simples têm que fazer essa leitura com muita serenidade. Bom, e aí o senhor colocou aqui uma coisa que é um cenário que é importante, que é de ruptura. Né? Isso aí está muito claro para mim. Se eleito, o senhor vai romper com esse sistema e, obviamente, vai estabelecer uma nova forma. E aí a minha pergunta é o seguinte, como governar, se o senhor já pensou sobre isso, sem essa harmonia? Porque, assim, essa harmonia com, digamos assim, com os outros poderes, ou é possível gerar uma harmonia com esses outros poderes, tendo essa ruptura? Assim, tirando como exemplo o Bolsonaro, né? Que tem problema, tá conflitando com o STF, conflita vez ou outra, como ele diz, dá as caneladas dele no Congresso. Não, são duas coisas. Primeiro, vamos falar do presidente. Tem forma e conteúdo, entendeu? O conteúdo do presidente é isso que a gente fala, é o nosso conteúdo. Patriota, conservador, família, respeito ao cidadão. Você tem político no local aqui que o cara não te respeita. Entendeu? O cara te xinga, nem te conhece, então respeito, patriotismo, tudo isso daí, isso é o conteúdo. A forma que o presidente faz é única dele. Então cada um tem a sua forma, isso é uma coisa. Quando você fala ruptura, é ruptura contra uma parcela dessa classe política que é má, que hoje ela está na liderança do processo no nosso Estado político, nós estamos falando do legislativo, mas ainda tem executivo e tem judiciário. Tá? Estão falando do legislativo. Caciques que dominam a política local há 30 anos. Aí você tem que romper. Não tem como. Mas eles são mais um na multidão. Eles não representam a população que é exatamente essa mudança. Você não está rompendo
com instituições, você não está rompendo com o judiciário, você não está rompendo com o executivo, você vai fazer parte do executivo. Você precisa do judiciário, como você precisa do legislativo. Você está rompendo com caciques. Deixo bem claro, com caciques que estão envolvidos em atos de corrupção. E eles sabem por que eles estão. Exatamente isso. Nós não estamos rompendo com... E aí, por detrás dele tem um sistema. Somente isso. Agora, por exemplo... Ou seja, o senhor vai buscar conversar com as pessoas de bem dentro desse sistema. Senão você não governa. Perfeito. Senão você não... Deixar isso bem claro. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, nós no Patriotas, né? Aí quero parabenizar e reconhecer o trabalho do deputado Felipe Souza, que é o presidente do Patriotas, construiu uma equipe de líderes comunitários e profissionais liberais e candidatos muito diversos. Tem de tudo ali. E nós temos trabalhado com esse pessoal assim, de uma maneira muito próxima. Temos feito reuniões, conversas, trabalho, visitando as comunidades deles. E estamos desenhando um processo para que tenhamos de 4 a 5 vereadores, o que nos vai dar uma boa base na Câmara Municipal, né? Aí você vai articular também com outros partidos. Então você vai fazer uma maioria para você governar. Então você já vai ter ali uma boa base. É disso que nós estamos falando. Sem essa base você não governa, tá certo? Então, principalmente usando o legislativo, porque você tem que aprovar os seus projetos na Câmara Municipal. Tem que ter diálogo. Gente, sem diálogo você não vai a lugar nenhum, meu irmão. Entendeu? Então, o que nós estamos colocando é o rompimento com caciques que estão envoltos em atos de corrupção, que ainda não foram presos por causa da proteção que tem por estarem no Legislativo. Bom, e aí eu queria falar um pouco dessa relação, e eu, dando uma pesquisada antes da entrevista, eu vi que o senhor teve uma relação próxima com o prefeito Arthur. Né? Ali, naquele período em que tinha que fazer as obras ali da Suframa, principalmente ali, né? Não sei se isso se estendeu depois ou depois. Eu queria que o senhor falasse um pouco, porque o Arthur é um político que, pelo menos para a população, e isso a gente consegue ver nas pesquisas e também no dia a dia, está realmente muito mal cotado, vamos colocar assim. Acredito que até natural por 8 anos de governo, isso talvez seja um pouco também do desgaste natural da função. Mas eu queria que o senhor falasse, o senhor tem alguma relação com ele direta, indireta? Como é que é essa? Como é que foi isso? Foi só um momento? Não. Em primeiro lugar, o respeito, né? O prefeito Arthur, ou a pessoa do Arthur Vigílio Neto, ele é uma figura pública no estado do Amazonas, né? Tem um passado todo, o seu pai foi senador, né? Ele foi prefeito, foi senador da República, então temos que ver isso daí. A gente não pode perder o respeito, porque se a gente perder o respeito por essas pessoas, o povo vai também perder respeito conosco. Então, a minha relação com o prefeito Arthur, primeiramente, respeitosa. Deixo muito bem claro isso, né? Respeitosa, sempre me tratou com toda a educação, com toda a fidalguia, ponto. Número 2, partindo para o lado institucional, exatamente o que nós estamos falando aqui. Eu estava na Suframa, precisava asfaltar, o dinheiro tinha, esses caciques que nós estamos falando aí, estavam há 8 anos, 150 milhões para asfaltar, o distrito sofrendo, o empresário sofrendo, eles brigando politicamente. Quem ia executar a obra? Quem ia executar a obra, porque tem que ser minha empresa, tem que ser do meu amigo, sei lá o que, esse negócio todo. Aí você encontra um camarada como prefeito, que é uma figura pública, eu me chego até ele e falo, vamos resolver? Ele falou, claro, estou aqui para lhe ajudar, então vamos tocar o processo. Ele fez lá a licitação, o dinheiro é federal, a verba é federal, eu tenho que fiscalizar o trabalho dele, vamos lá, o senhor faz, a gente fiscaliza, paga e realizamos quem ganha a coletividade. Simples assim. Não importa se você gosta, não gosta, ou deixou de gostar. Se você não faz isso, como é que você vai governar? Como é que você vai gerir Você não vai ter a capacidade de gerir uma autarquia como a Suframa e nem uma prefeitura. Então, eu vou resumir. Tenho sim um carinho pelo prefeito. O fato de ter carinho, de eu ter respeito pela pessoa dele, e eu sei que o prefeito tem um carinho e respeito pela minha pessoa grande, isso a gente não pode negar. Não tenho dúvida nenhuma. Respeito a figura pública dele. Faço parte do círculo de amizade dele, familiar, não sei, mas eu sei que ele tem um carinho por mim, eu também tenho por ele. Sempre ligo para ele liga para mim, entendeu? Respeitosamente. E temos nos entendido muito bem.
Perfeito. Agora, eu queria fazer uma pergunta ainda nessa questão da... Com o governador também, viu? Com o governador também? Também. Com o governador também. Tudo que eu precisei do governador... Eu acompanhei o senhor assinando um termo, inclusive para desenvolvimento de alguma coisa na área de tecnologia, de P&D, né? Perfeito. Tudo que eu precisei como superintendente do governador, faço aqui as palavras. O governador ligava para ele, ele me recebia respeitosamente, sempre me respeitou, sempre o respeitei. E isso é uma coisa. E eu sou testemunha que isso andou, esse projeto andou, acho que entregaram agora recentemente. Veja bem, o fato do governador, o pessoal falar isso ou aquilo, ou sei lá, do prefeito, isso é uma coisa. Mas a relação institucional é outra. Se você não tem isso, esquece. Agora, tem cacique que não se respeita. O cara não se respeita. Entendeu? Ele te xinga, ele te menospreza, entendeu? É mal educado, entendeu? Tem esses caras assim, arrogante, prepotente, soberbo. Então, como é que você vai respeitar um cara desse? Então, aí é a coisa pontual. Agora, Menezes, eu queria que você falasse, deixar você bem à vontade para falar sobre isso, porque você fala de forma muito veemente sobre corrupção, contra a corrupção, não quero corruptos. Né? E você foi alvo de uma acusação ali de envolvimento de corrupção e tal. Qual foi? A da empresa, que seria do seu amigo e tal. Perfeito. Eu queria que você falasse o que é verdade nessa história, o que é política, enfim, existe realmente algum tipo de perseguição ou realmente teve alguma coisa? O que você falasse um pouco? Não. Primeiro não tem ato de corrupção nenhum. É diferente. Alguns políticos... Perseguição, eu falei. Querendo criar fato político para te desconstruir. O que acontece é o seguinte, nós chegamos na SUFRAMA, no nosso segundo mês de gestão, foi geral. O ministro Paulo Guedes, né, baixou uma redução que é normal na administração pública, um corte de recursos. Eu não me lembro o valor exato agora, vamos colocar, mas no entorno de 30%. Teve um corte. Um corte de recursos. O que você tem que fazer como gestor? Pegar os teus contratos. Pegar a máquina e diminuir. Pegar os teus contratos e falar, olha, perfeito. Exatamente isso. Você está me entendendo? Então, pega os teus gestores, os teus contratos e fala, olha, por exemplo, você tem lá 10 agentes de portaria. Fala, meu irmão, eu não vou precisar dos 10, eu vou ficar com 2. Se eu ficar com os 10, eu não vou te pagar. Exatamente, fomos enxugando. Aí nós chegamos num contrato que prestava serviço por uma empreitada global. O que é empreitada global? Na área de serviços na SUFRAMA, ou seja, troca de luz, hidráulica. Manutenção. Manutenção. Né? 252 mil por mês. Há 15 anos esse contrato. Há 15 anos. Aí você depois vai ver quem está por detrás do contrato. É quem está te acusando ou não. Ou um grupo. Há 15 anos... Agora veja bem. O que significa empreitada global? Se você prega um martelo ou se você constrói um muro... Tu recebe. Aí o cara tem uma equipe lá com um custo fixo, não vou... mas assim, mínimo, sei lá, 20, 30 mil por mês e recebe 250 mil. Não era de acordo com o serviço. Mas olha que coisa boa. E nenhum gestor que me antecedeu tomou nenhuma providência. O que nós fizemos? Nesse momento de corte, o que nós fizemos? Opa, peraí, isso aqui não está bom. O que a gente fez? Fomos buscar em todo o Brasil uma empresa que fizesse a mesma coisa, certo? Com uma condição. Essa empresa, Álvaro, ela só ganhava para fazer manutenção das instalações da SUFRAMA em Manaus. E a SUFRAMA é Manaus, Roraima, Acre, Rondônia e Amapá. São as áreas de livre comércio ali, né? Se você visitasse as nossas áreas, eu estou falando para a população aqui, porque os servidores estão sabendo. Tudo dizimado. Todas as nossas instalações nesse estado dizimadas. Porque não tinha... a SUFRAMA em Roraima era... Esse contrato só cobria Manaus. Então eu falei assim, então vamos fazer o seguinte... Vamos pegar uma ata, porque não dava para fazer licitação, porque a licitação demora, é um processo que envolve aí 90 a 120 dias, o corte estava em cima. E isso é gestão também, né? Isso é gestão. Você pega uma ata que já está vigente e adere... Gente, presta atenção, o governo do estado tem áreas aí que ele tem 650 milhões de ata. Nós pegamos uma ata de uma empresa que tinha que fazer federal e colocamos nos 5 estados e colocamos o seguinte...
por empreitada. Se ela faz, ela ganha. Se ela não faz, ela não ganha. Olha a economia que nós tivemos no contrato. Aí nós ferimos interesses. Interesses pode ser de servidores, interesses de quem está por detrás. E aí o cara vem, né? Nós começamos presta atenção, a fazer manutenção em todas as nossas instalações fora do Amazonas e nos outros estados. Os nossos servidores colocaram a coisa como muito positiva, mas interesses foram contrariados. E aí o cara, para colocar a cereja do bolo, fala que o cara é teu amigo, que o cara é teu irmão. Descobre uma relação lá atrás. Começa, meu irmão, não tinha uma foto com ele. Então, peraí, porque não tem cabimento. E exatamente tudo isso, aí o cara ataca. Ele ataca porque ele quer ver qualquer coisa. E tem mais. Se colocar aqui, vamos colocar, você falou que é ato de corrupção. Os caras fizeram uma nota, fizeram um serviço de R$400 mil. Aí tem entes que estão aí com 650 milhões. E por que esse deputadozinho aí, esse deputado, né, que fez amando de um senador, por que ele não vê o do Estado, que está pegando ata? Que são milhões e milhões, 650 milhões. Por que ele não vê? No bom sentido. Não, ele não quer ver. E tem mais, ele ainda teve o descaramento e a cara de pau de pegar da feira de sustentabilidade. Ué, teve feiras também aí. E a feira nossa, zero de dinheiro público. Quem pagou foi o privado. Então, cara, esse cara não tem cabimento. Tem cara de pau, entendeu? Você acha que... eu falei com alguns outros candidatos, eles disseram isso. Existe uma indústria de desconstrução de imagem mesmo, né? Construir Lamentável. Uma narrativa para te atingir a imagem, né? Aí alguma coisa tu tem que ter de errado. Né? Aí esses políticos da velha política, que estão envoltos em corrupção até o tucupi, esses caras pegam o dinheiro público que eles recebem, porque eles têm essa verba de publicidade que você, aqui o cidadão comum, não tem. Entendeu? E começam a pagar esses caras para te atacar. Tem gente que construiu negócio em Manaus, tá aí, negócio grande, só fazendo isso, pô. Pegando verba de político. É só você ver os apadrinhados do cara. E fala todo dia e tal. É uma indústria. Isso tem que acabar. Beleza, eu queria falar agora um pouco de administração, porque o papo político é muito bom, mas assim, você pretende ser prefeito. Certo. E eu tenho uma coisa assim, como você falou de economia, eu vou começar por aí. Eu tenho uma preocupação muito grande com a economia do Estado, quando a gente não consegue enxergar um caminho que não seja o polo industrial. E por que a gente sofre tantos ataques ao longo desses anos todos? Vai acabar, não vai acabar, tem que prorrogar, não tem que prorrogar. Toda vez que vai prorrogar é aquela angústia, né? Se vai ter o apoio de outros estados, enfim. Olha, não, isso é uma coisa. O que nós temos que ver é a outra coisa. O que né, essas figuras públicas do passado fizeram para buscar outros vetores econômicos para a gente não ficar dependente de um só. Não, exatamente isso. Mas é isso, e é isso onde eu quero chegar. Para não ficar nessa dependência da Zona Franca, se você consegue, como uma pessoa de finanças, de economia, se você já consegue enxergar isso. Nós temos, Álvaro, nós temos. O que acontece é que essas figuras públicas do passado que estão aí, hoje até algumas delas concorrendo para a prefeitura, se colocam como uma solução de problemas. Nós temos que ver o seguinte, o que esses caras deixaram de fazer e por que isso permanece? Porque é cômodo ter um polo industrial de Manaus que, gerando 85% do faturamento da economia do Estado, está ali, né? E de 4 em 4 anos o cara vir lá e falar, nós estamos defendendo o PIN, estamos defendendo... Sim, cara, e daí? O que tu fez com o restante? Por que tu não procurou outros vetores? Então vou te falar, tem o polo digital, tem o turismo, porque nós aqui, por exemplo, estou te dando as alternativas, isso foi parte da minha entrevista com o ministro Paulo Guedes, com a equipe do ministro Paulo Guedes. Por exemplo, o turismo. Nós temos aqui um grande deserto, né? Nós temos um deserto chamado turismo, mas não temos o camelo. Por quê? Então, por que não colocamos o camelo? Briga de interesses do cara que querem mandar e querem pegar o negócio dos outros e tal. Aí vamos lá. Deixa eu te falar uma coisa do polo industrial de Manaus para partir. Então, temos o polo digital, temos o turismo, temos mineração, temos setor primário. Setor primário não é você dar rabeta, é colocar política pública com continuidade. Em todos os países da América do Sul, olha, deixa eu colocar uma coisa para a população. Sabe quem elegeu o presidente? O agro.
quem elegeu o presidente foi o agro, porque hoje nós estamos numa mudança do país. Além da ideologia, em 1980, é mais ou menos assim, nós tínhamos uma economia baseada 50%, vamos colocar assim, 45% na realidade, do PIB em indústria, 15% no agro. Hoje é o contrário. 50% no agro e a indústria está caindo para 20%. Exatamente isso. Essa Mas relação... aqui no Amazonas não. Aqui no Amazonas, não. A gente Mas só tem indústria no mesmo. Brasil está mudando. Certo. Exatamente isso. É que era agricultura há 40 anos atrás, agora é agronegócio, porque tem uma indústria. Certo. E aí eu te pergunto, vem cá, por exemplo, por que São Paulo é grande e é um país? Porque lá tem a indústria, mas tem a siderurgia dentro, tem a indústria metalúrgica dentro, tem a indústria de fertilizante dentro, tem as indústrias periféricas que fazem com que pedaços uma dependa da outra. Aqui, deixa eu te falar, tem gente que veio para cá e adensou a nossa cadeia. Esse é o receio de que o político deveria falar isso para a população. Então, por exemplo, teve empresas que vieram para cá de determinados países, por exemplo, elas foram construir, por exemplo, um ônibus. Então ela veio construir o ônibus, mas ela trouxe o camarada do pneu, ela trouxe o cara da carcaça, ele adensou a cadeia. Entendeu? Então, os negócios aqui, temos espaço para fertilizante, para mineração, temos o gás. Então, podemos fazer uma série de indústrias que não foram feitas. Hoje, o nosso sistema de indústria está frágil, fragilizado. E eu vou ser mais além ainda com você. Então, assim... Nós não podemos permitir que aqui seja uma indústria de componentes. Nós temos que colocar aqui uma indústria de alta tecnologia. Era isso que eu falava para o presidente. Você está me entendendo? Alta tecnologia. Mas para isso tem que ter pesquisa, né? Não, mas, meu irmão, e o CBA? O CBA serviu para quê? Mas funcionou isso? Ué, pergunta dos camaradas que estão aí. Os ex-governadores, os ex-prefeitos, os ex-senadores, os senadores. Eu acho que meus 10 anos de repórter de rua, vendo o CBA lá montado e não funciona. Pergunta deles. A população tem que cobrar deles. Exatamente isso. É por isso que eu digo, figuras públicas do passado, né, não fizeram o dever de casa, agora se apresentam como uma solução para resolver os mesmos problemas que quando eles estiveram à frente, eles não resolveram e criaram outros. Então, a gente tem que acabar isso daí. Nós temos que acabar, temos que dar um basta, não se deixe enganar por isso. Entendeu? É exatamente essa rejeição da população em cima dessas figuras. E aí vem atos de corrupção. Agora vamos falar de vetores. Então, nós temos o turismo, nós temos o setor primário, nós temos a parte da mineração, tem o gás que está aí e tem um polo digital, dentre outros. Por exemplo, você quer ver um setor que está crescendo muito aqui no Amazonas? Logística, balsa. Tem uma empresa aqui em Manaus, que eu vou colocar para você, ela construiu uma balsa. E eu agora fiz parte, no sentido de encame, uma balsa indústria. Olha que coisa boa, uma balsa indústria para acabar com o atravessador. O cara vai lá no rio, lá na ponta da linha, lá na comunidade, lá na associação e compra. Pescado. Compra lá, produz, processa no trajeto, já chega aqui beneficiado. Porque não adianta. Olha, eu fiz o desenho para o Distrito Agroindustrial de Rio Preto. O governador é testemunha disso. O secretário de planejamento dele, Jório Veiga, é testemunha disso. Fomos nós na Suframa que impulsionamos isso. Sabe por quê? Nós não podemos nos permitir que a gente aqui plante banana. Nós não queremos commodity. Nós queremos colocar a banana, o doce dela, numa caixinha. A banana custa R$1. A gente coloca o invólucro e vende por 10. Bota a marca Amazônia. Não, a gente pega a banana e manda para São Paulo. Ele pega, devolve numa caixa, te vende por 1 e manda para cá por 10. E a gente não consegue fazer isso porque essas figuras públicas do passado não fizeram. Todo mundo muito brilhante, todo mundo muito inteligente. É exatamente essa a minha indignação. Ou seja, adensar a cadeia produtiva. A cadeia produtiva. Que já existe. Entendi. Então, o que nós temos, por exemplo, o turismo pode ser impulsionado. Quais são as amarras que tem? Ok, vamos destravar. Esse setor pode ser melhor. Quais são as amarras que tem? Vamos destravar. É simples. Agora, não pode a gente ficar prometendo uma coisa lá em campanha. Não estou falando de prefeitura, não. Estou falando do governo do Estado geral. O cara coloca aquele vídeo bonitinho e os marqueteiros desses caras são os mesmos. Pode ver. Você é o mesmo marqueteiro. Entendeu? O mesmo marqueteiro. Pá, aí o cara desenha bonito. Quando ele começa no dia 1º de janeiro, já jogou aquele negócio fora. Só vai lá na campanha daqui a 4 anos de novo e repete o mesmo vídeo. Muda as imagens, né? Muda as imagens. Então vamos parar. É isso que a população, e eu também, estou indignado. Então, com certeza, o velho também não é a solução.
Esqueça, o velho, pessoal, não é a solução. Tá? Se o novo não deu certo porque não tinha preparo, ok, pagamos o preço. Agora, o que a população quer? Primeiro, o cara preparado, competência técnica, ter experiência de gestão, gestão com resultado, experiência na gestão pública, na gestão privada, capacidade de interlocução. Você quer ver outra coisa interessante? Você acha que a gente brigando com o presidente, o prefeito ou o governador, quem ganha? Quem perde é o presidente ou o governador? Quem perde é a população, meu irmão. Todo mundo com vaidade, agora quem perde é a população. Porque o governo federal tem os recursos. Apesar do presidente estar trabalhando para colocar menos Brasil e mais Brasil, mas quem tem o recurso está lá. E ele tem, o presidente Bolsonaro tem sido gentil, cordial com o estado do Amazonas, tanto com a prefeitura quanto o governo, manda verba direto para cá, mandou. Foi quando tivemos... Pelo menos a prefeitura não poupa crítica, né? Mas aí é um problema que você está entendendo. É o que eu digo. O que nós queremos agora? Restabelecer esse canal. Restabelecer esse canal para a gente trazer o quê? Verba, trazer empresa, trazer recurso. Quem vai ganhar com isso é a população. Deixa o ego de lado, coloca a racionalidade e vamos trabalhar exatamente isso. É disso que precisa. Menos emoção e mais razão. A gente é muito emocional, muito ego, muita vaidade, muita soberba. Deixa de lado. Tira o tamanco da soberba e prepotência e calça a havaiana da humildade e vamos trabalhar em benefício da população. Menezes, a gente falou aqui de economia e tal, e eu queria falar um pouco da saúde, porque a gente passou ainda está, né, nesse momento de pandemia, e eu falei isso agora recentemente numa outra entrevista, e eu queria fazer essa pergunta a você também, porque a gente percebeu claramente que o sistema de saúde, seja ele estado, município, ele não estava preparado. Tinham várias falhas, as pessoas sequer sabiam como reagir naquele momento. Não, tem que falar claramente para aquela população ali. Esses políticos roubaram, a maus caminhos, eles assaltaram o Estado, prefeitura, município. E isso daí, eles vêm fazendo isso continuamente, uma quadrilha. Há muito tempo? Há muito tempo. Tanto é que tem uma CPI rolando aí. Vários governadores, vários políticos. Tem quadrilha de camarada aí do Quibe, já foi preso pai, mãe, sobrinho, sei lá, todo mundo. Você está entendendo? Isso na saúde... Você acha que esse foi o grande problema? Mas começou há 10 anos atrás isso. A CPI aí está exatamente fazendo isso. A CPI está levantando isso. Não é a saúde, a saúde ou outra área, no caso a saúde. No caso da saúde. Não é um dominó que caiu ontem. Ele já vem caindo há muito tempo, entendeu? E as pessoas... E vai pegar... Vamos esperar que realmente a Assembleia faça o trabalho dela, né? Pegou vários governadores que passaram por ali, mas tem uma causa, está lá atrás a causa tem um pai aí que começou tudo isso na saúde. Tem. Então é exatamente isso, que se apure com isenção, puna-se os culpados, é isso que a população está pedindo. Já foi preso esposa, já foi preso irmão, já foi preso secretário, apure-se e acabou e puna-se. Então você está dizendo que o problema da saúde é a corrupção. Não é questão técnica. Não sou eu que estou dizendo que o problema da saúde é corrupção. Não. Está aí. Não, eu sei, quero dizer o seguinte, que dentro desse contexto, essa falta de preparo, essa falta de estrutura, ela é resultado de um processo de corrupção que já vem ao longo do tempo. Extremamente acentuada, entendeu? Colocada por pessoas que nem nasceram aqui, que vieram assaltar o Estado. Exatamente isso. Aí, esses infelizes vão queimar no inferno. Sabe por quê? Não, vão queimar no inferno, entendeu? Porque pega o dinheiro público para jogar. Gente morre, né? Para jogar. Jogatina, para vício, bebida, entendeu? E para prazeres pessoais. Todo mundo sabe disso. É com isso que a população se indigna, entendeu? E aí perde-se vida de manauaras, perde-se vida de amazonenses. E esses caras não tem nem a cara de pau de ficar envergonhado e pedir para ir embora do Estado. Continuam aí na maior cara de pau, andando para cima e para baixo, soberbos, prepotentes. Está na Bíblia, lá, Salmo 73, prosperidade dos ímpios, entendeu? Vai acabar. E aí o cara fica chateado porque está sendo...
Negativo, tem que queimar no inferno. E para acabar essa corrupção, caso você vencer eleito, o que você vai fazer na saúde? Bem, nós fizemos uma pesquisa, creio que todos os candidatos fizeram. Qual foi o item que a população mais pediu? Saúde. Saúde é uma preocupação. E isso, aí, Álvaro, é que eu quero colocar. Nós precisamos de pessoas técnicas e que o posicionamento delas com planos, políticas públicas, curto, médio e longo prazo, seja na prefeitura, seja no governo do estado, e aquilo seja respeitado, independente se tiver empresa do meu amigo, do meu sogro, esquece isso, é coletividade. Então você tem que desenhar política. Você vê que a nossa ANAL, no estado, no município, o camarada acaba a secretaria, tanto no estado quanto no município, não estou fazendo política não, acaba a secretaria de esporte. Todo mundo fazendo zumba, todo mundo preocupado, a minha geração preocupado com saúde, só não está preocupado com a saúde, esses camaradas que só vivem drogado, entendeu? Que só vivem jogando, que só vivem bebendo, que só vivem cheirando droga, entendeu? Que estão aí algumas figuras. Então, nós não podemos permitir isso. Saúde, ela resgata a cidadania. A saúde, lá na comunidade mais carente, o que ela faz? Ela tira o jovem das drogas. Saúde em país de primeiro mundo, nós moramos, esses caras que têm dinheiro já foram lá, mas eles não têm a sensibilidade, eles querem dinheiro para o gozo pessoal. Ó, por exemplo, pega um camarada, eu tenho um amigo aqui, eu tenho um amigo meu, pobre, humilde, de uma origem humilde como eu, mas ele tinha um destaque, não vou nem falar o nome, em uma determinada área aqui no estado, na natação. Pobre, o que ele fez? Se destacou, ganhou travessia, era um excelente nadador, uma universidade americana veio, pegou e levou ele para o estado dos Estados Unidos. Veja bem, exatamente esse é o poder de fogo do esporte. Além de trabalhar valores como a disciplina, entendeu? Como a resiliência. E então, acabaram com a secretaria. Né? Acabaram no estado, na prefeitura. Acabou, então, quer dizer, fica o cachorro correndo atrás do rabo, o rabo atrás do cachorro, porque não tem visão, não tem política pública para isso. E o camarada fica gastando dinheiro com propaganda, com coisa que não interessa, no bom sentido. Você está me entendendo? O que a população quer é exatamente isso. Faça o planejamento, coloque as pessoas técnicas, não coloque naquelas secretarias que são o core do problema, políticos que não foram eleitos. Entendeu? É exatamente isso, tira disso. Porque a população está dizendo não, aí o cara vem e coloca o político lá que não foi eleito. Não vai resolver o problema, ele vai fazer política, essa política do mal. Troca-troca, não, veja bem como é que é. Não tem veja bem como é que é. Meu irmão, é isso aqui, ó, deixa eu te falar. Nós estamos num momento na nossa cidade, no nosso estado, em que é aquele paciente num estado caminhando para terminal. Se agora em 20 e em 22 nós não darmos uma solução, esse paciente vai morrer. E essa solução que vem, ela vai ser muito amarga. Ela pode amargar um pouquinho agora em 20. Mas se não tiver uma mudança nesse sentido, entendeu? Se não tirar esse grupo que está no estado há mais de 30 anos, esse paciente vai ter que entrar num tratamento duro e cruel. Não tem como, você está entendendo? Agora, o que aconteceu também? Como a população nesse processo de 30 anos, no Brasil como um todo e aqui, as pessoas de bem não colocavam o seu nome para a população, elas escolhiam o mal. É aquele ditado, né? Se o bem não faz nada, o mal vai lá. Não, Platão falou isso. O castigo dos bons, que não gostam de política, é serem governados pelos maus. Então, aí esses caras viveram os últimos 30 anos nesse estado exatamente disso. Se colocando como a solução da solução. Aí você vê, ó, são 4 camaradas. Governador, prefeito, governador, governador, prefeito, governo. Aí o cara ia lá no Senado, descansava um pouco, não muda. Vamos parar com isso. Vamos dar um basta exatamente nesse negócio, entendeu? São 4, é senador, prefeito, governador, senador, prefeito. Aí quando o cara descansa no Senado. Não, quando o cara escorrega, ele vira deputado federal. E aí tem um agora que aí foi senador e agora está vindo para prefeito de novo, entendeu? Os caras, deixa eu te falar, tem um estado aqui do meu lado que ele produz um bando de gente política aqui, mas eu não vi nenhum amazonense lá desse estado, não sei por quê. Nós temos uma síndrome no nosso estado, nós temos que tomar vergonha. Síndrome do cachorro magro. Tem uns caras que vêm no outro estado para cá, não são nada, aqui são grande coisa. Agora eu não vejo nenhum amazonense lá sendo alguma coisa. Sabe, nós temos essa síndrome. Os caras vêm de fora, nada com conta com quem vem de fora, não estamos falando disso. Mas esse pessoal do mal, a gente tem que abrir o olho. Tá certo.
Coronel Menezes, queria lhe agradecer e queria encerrar essa entrevista com uma pergunta sobre algo que é polêmico, que são essas minorias, né? Vamos lá. E assim, a direita ela é muito criticada, que é a parte a quem o senhor pertence, né? Esse pensamento, essa linha de pensamento, por Vamos lá. negro, Será? público LGBT. Não concordo. Por negro, não. A nossa, do racismo. Não, criado por segmentos sectários. Não é verdade isso. Claro que não. A direita não tem nada a ver com negro. Nada contra negro. O povo brasileiro, aí vamos para o lado sociológico, foi criado pelo branco, negro e índio. A direita não tem nada a ver com isso. A direita é favorável, chama-se miscigenação. O exército brasileiro é baseado negro, branco e índio. Batalha de Guararapes, 1648, pela primeira vez na história desse país, nunca antes disso já falava um grande político, né? Um camarada, para não falar outra coisa, desse país, foi falada a palavra pátria pela primeira vez. Então, direita não tem nada a ver com isso. Nós não... Negativo. Nós temos que respeitar o branco, o negro, o índio, as minorias normais como elas são. Público LGBT. Respeita, cada um faz o que quer do que quer. Você tem que respeitar. Não temos como convivermos numa sociedade plural sem não respeitarmos as diferenças. Você tem que respeitar. Religiões, umbanda. Todas. Você tem que respeitar. O nosso país é laico. É como o presidente fala, eu vou repetir. Respeito todas, mas eu sou cristão. O que você não pode é negar a sua essência. Você está me entendendo? Eu sou cristão. Respeito todas. Meu pai foi pastor da Assembleia de Deus, nasci num lar cristão, continuo, vou à igreja e não abro mão. Se quiser me encontrar domingo, todo domingo à noite, vá na igreja que eu estou lá, na minha igreja. Não vou nem fazer propaganda dela, pastor, agora. O senhor está entendendo? Então, agora você tem que respeitar os outros. Não sou homem de vício, nunca fumei droga, não tenho vício por jogo, sou um homem extremamente disciplinado, não tenho vício da bebida. Sua equipe já está preparada? Eu vi que você inclusive, já estava escolhendo secretário, já tinha falado de alguns secretários, né? Casa Civil já temos, não posso divulgar. Secretaria de Comunicação já temos, não posso divulgar. Secretaria de Finanças já temos, não posso divulgar. Secretaria de Esportes é a marca, já temos, não posso divulgar. O turismo já tenho, não posso divulgar. A saúde eu já tenho, posso divulgar. Você já divulgou. Doutor Anuar Samari. Isso eu já li. Doutor Anuar Pelo Samari. menos esse eu li já. Secretaria de Educação, estamos em processo de noivado. Certo. E infraestrutura, estamos em processo de namoro. Sabe por quê? Porque o presidente Bolsonaro falou o seguinte: Menezes, faça exatamente o que nós fizemos. Quando faltar aí 20 dias antes das eleições, você divulga o seu secretariado, entendeu? E diz o seguinte, esses daqui eu já estou divulgando, já tenho. E esses caras estão trabalhando já nos planos de governo. Eu vou explicar por que para a população. Aí você vai dizer, olha, esse pessoal aqui, se você votar em mim, você vai votar aqui no Álvaro, para isso, para aquilo. Se você não gostar, vota no outro, fique à vontade. Agora, esse core aqui, o core é o coração, disso aqui eu não abro mão. Não vou nominar todos até a eleição. Vou deixar ali uns 20%, 30% das secretarias para pós-eleição. Agora, o que eu não vou fazer é o seguinte, Álvaro, é desenhar um plano de governo agora. Por exemplo, vamos supor que você seja o cara da saúde. Desenha um plano de governo, eu acho que tem que dar remédio, eu acho que tem que fazer isso, eu acho que tem que fazer aquilo. Paga uma equipe aí de notáveis para fazer. Aí termina a eleição, aí eu chego lá, vou compor com fulano. Álvaro, você é o secretário de saúde, pega aqui, ó. Esse é meu plano de saúde. Tu fala assim, não, mas eu não concordo com isso, com aquilo. Não, mas veja bem, mas foi isso que eu prometi. Ah, aí começa, não, a gente não vai. E aí desgaste. Sai tudo errado. Então, o que nós estamos fazendo? A minha equipe. E olha que eu sou o candidato mais novo, hein, porque eu lancei minha pré-candidatura dia 17 de junho. Tem gente que está aí há 1 ano e meio. Tu pergunta, você definiu o secretário? Não, sabe por que não definiu? Porque quer compor, quer arranjar. Aí vai pegar um cara, vai colocar em uma secretaria técnica que precisa dar uma chacoalhada. Um político, às vezes, que não foi eleito. Você está entendendo? Não vai dar. Vai continuar esse processo da má política. Precisa de gente técnica. E acabou. De gente técnica que
com bons argumentos, consiga convencer os nossos vereadores, respeitando os anseios da sociedade. A sociedade quer a mudança. Por que o cara não faz? Não, porque veja bem, porque não é a empresa do meu amigo, tem que ser aquela do outro. Pô, vamos parar com esse negócio. Você está entendendo? E aí eu quero dizer que eu sou o único candidato que hoje já nominei o que eu tenho. E os outros setores eu estou buscando. Então, esses caras já estão trabalhando assim, ó. O cara da saúde, um exemplo. Quero falar para a população. O cara da saúde falou assim, ó, vamos construir 4 hospitais. Aí eu chego com um cara de finanças e falei, cara, depois dessa pandemia, com esse rombo todo, tem dinheiro? Aí, não tem recurso, não tem. Então, o que é o desejar? Vamos dizer que nós vamos construir um. Mas esse um nós vamos fazer. Está sendo a nossa linha de raciocínio. Beleza, quero agradecer a sua participação aqui no Conversa Política, desejar, como tenho feito, a todos que estão nos dando o prazer aqui de compartilhar um pouco o pensamento de vocês para a cidade, desejar sucesso nessa empreitada e, mais ainda, desejar que vocês, assim, conseguindo sucesso na sua empreitada, vocês façam o melhor pela nossa cidade. Álvaro, muito obrigado. Quero dizer o seguinte, Manaus hoje tem 2,5 milhões de habitantes. Nós precisamos de um gestor que tenha saúde, disposição, energia, que tenha competência, né, e bom conhecimento de administração pública, privada, e que possa ter a capacidade de fazer uma boa ou excelente interlocução com o governo federal para que a nossa cidade possa ser bem administrada e a gente possa receber a atenção que os manauaras precisam. E que Deus nos abençoe a todos vocês, dando sabedoria para que façam as melhores escolhas. Manaus precisa mudar, né? Precisamos, é o que eu digo, girar a chave do passado e olharmos para o futuro com uma visão diferente. Muito bem, o Conversa Política fica por aqui. Nesse episódio conversamos aqui com o Coronel Menezes e eu espero você e a sua audiência no próximo domingo com mais um pré-candidato aqui compartilhando conosco a sua ideia para a cidade de Manaus. Um forte abraço e até lá, obrigado pela audiência. Selva. Selva. Coronel, obrigadão.